Gente, a primeira dica que eu tenho para dar sobre concurso público é a seguinte: não liguem para o que os outros vão dizer. Muita gente, na hora que você for fazer o concurso, ou até antes de você se inscrever no concurso, vão falar, mas são 1 milhão de pessoas para uma vaga. Ah, mas você vai disputar, são 300 mil pessoas para 2, 3 vagas. Então, vocês nunca ouvem isso, tá bom? Vocês falam e mentalize. Chegou a minha vez, agora eu vou fazer e vou passar nesse concurso. Você e o concurso público. Você é Deus e o concurso público. Você precisa de uma vaga e uma vaga é suficiente para você. Foco, força e fé. Você tem que focar quando você for fazer um concurso público. Não adianta chegar lá, se inscrever, estudar 3, 4 vezes, assim, durante todo o concurso e achar que você vai chegar lá e passar. Você não vai passar. Você ficar ouvindo as outras pessoas, você não vai passar. Você estudar e dar uma olhadinha no celular de vez em quando, você não vai passar. Para passar no concurso público precisa de muito foco. Meu nome é Magali dos Santos, eu passei já 4 vezes no concurso público, estudei letras, 1 ano de letras, porém eu optei por ficar no concurso aqui da minha cidade, porque eu sou funcionária pública da minha cidade, porque como eu tenho 3 filhos, na época que eu fiz o concurso público, esse do estado, eu tinha as 2 meninas pequenas, então não quis, como eu sou do interior de São Paulo, eu não quis me mudar e deixá-las elas aqui, né? Ou então eu mudar com elas para São Paulo. Eu não quis, eu era daí de São Paulo. Eu cresci aí, nasci aí em São Paulo, cresci até os meus 15 anos aí em São Paulo. Onde eu morava era meio perigoso, hoje em dia eu não sei como que é. Porém, preferi ter uma qualidade de vida melhor para dar aos meus filhos e ficar aqui na minha cidade, porém ganhando menos, mas o suficiente para viver bem, né? Porque eu trabalho, meu marido trabalha, então juntos os dois e a gente vive bem, graças a Deus, com a graça de Deus. Não vivemos não somos ricos, nada, mas vivemos de uma classe média baixa, mas para mim, graças a Deus, é o suficiente e é o que eu pedi para Deus, tá? Eu passei no concurso da Fundação Casa. Primeiro eu passei no concurso do Conselho Tutelar, exerci 3 anos a profissão. Depois eu entrei na faculdade, fiz 1 ano de faculdade de letras. Depois eu passei nesse concurso da prefeitura, porém eu estava estudando para o concurso do estado, que é agente de organização escolar. E aí eu optei por ficar, aí eu fiz os 2 concursos, um caiu num dia, o outro acho que coisa de dias depois. Foi uma época que estava tendo muito concurso. Então, como um é agente de organização escolar e o outro é monitor de transporte escolar, caíam as mesmas leis, que é as leis do funcionário público e as leis do Estatuto da Criança. Então, eu estava já, como eu era conselheira tutelar, então eu estava expert em Estatuto das Crianças e sobre a legislação do funcionário público eu também li bastante. Depois de um tempo eu passei no da Fundação Casa, porém eu não quis ir, igual eu falei anteriormente, por esses motivos, tá? O primeiro passo para você passar no concurso é isso, não ouvir a opinião das pessoas. O segundo passo é você estudar bem o português, estudar bem a matemática. Você se tranca no seu quarto, você fecha a porta, você usa o celular apenas para gravar os áudios sobre a legislação, gravar áudios sobre atualidades, tá bom? Esse áudio vocês vão usar para um dia à noite você estiver no ônibus, ou como eu ia para a faculdade, então no ônibus eu ponhava os áudios e ouvia as leis, tá? As leis eu gravava da seguinte forma. Eu vou ler aqui um livro de português, tá? Da legislação tá ali guardado, então nem vou pegar agora. Tipo assim, você vai ler. Então, esse é de português, tá? Mas é um exemplo.
3 são as causas apontadas por Rodrigo Lapa, né? Decadência do mecanismo real e aburguesamento de Portugal. Então, eu fazia assim, eu gravava isso e eu explicava. Então, gente, o que quer dizer? São as causas da decadência do trovadorismo. As causas são, de acordo com Rodrigo Lapa, decadência do mecanismo real até a metade do século tal. Aí eu falava, então o que o Rodrigo Lapa quis dizer é o que aconteceu para ter a decadência do mecanismo real foi tal. E aburguesamento de Portugal. Aí eu tentava explicar, gente, o que quis dizer determinado texto. Tipo assim, deixa eu pegar aqui alguma coisa para vocês entenderem melhor. A civilização ibérica, sim, sempre. A União Ibérica, não. Então, o que o livro quis dizer é que a civilização ibérica, sim, sempre. União Ibérica, não. Nunca. Península Ibérica igual a Espanha mais Portugal. Aí eu resumia. Então, o que quis dizer a civilização ibérica no texto A sobre literatura foi tal. Eu falava em voz alta e clara, né? Eu tô tentando explicar para vocês de uma forma clara, assim, sabe? Não de uma forma de um palavreado mais simples. Eu falava a frase e explicava para mim o que aquela frase quis dizer. Primeiro eu lia a legislação inteira, depois eu lia de novo. E quando eu memorizei a legislação, eu explicava para mim cada parágrafo, né? Tipo assim, o princípio do equilíbrio é tão marcante e tal. Então, na página tal, quer dizer que o princípio do equilíbrio é tão marcante por causa disso, tal. E outra dica, gente, tem uma palavra difícil, tipo assim, vamos ver, aqui é português, tá diferente. Tão marcante do Taixo, por exemplo, por sua representação gráfica. Taixo, o que é Taixo aqui? Eu ia lá, aqui eu acho que é a respeito de história, é uma pessoa. Mas tipo assim, uma palavra difícil, eu ia direto no dicionário e via o que significava aquela palavra, tá? Tipo assim, não sei o que, deixa eu ver... demonstra o estilo alegórico, né? Alegórico, o que quer dizer alegórico? Aí eu ia lá no dicionário, procurava saber o que quer dizer alegórico e aí ia de novo. Tal fato estaria escrito na Bíblia, isso demonstra seu estilo alegórico. Isso demonstra seu estilo e o que quer dizer alegórico. Porque quando chegar na hora da prova, você for fazer a prova, você vai lembrar que você se deu uma explicação. Você vai lembrar o que significa a palavra alegórico. Você vai lembrar aquilo que você ouviu, está gravado na sua mente. Então, você tem que decorar cada parágrafo da legislação, cada palavra difícil você tem que saber. Então, isso exige no mínimo 2h30 de estudo por dia, trancada no seu quarto, pegando o celular somente para decorar as leis e somente para pesquisar sobre atualidades, tá bom? Português é simples, que você vai ver ali o que vai cair, você vai ler o edital, vai ver o que vai cair, você vai aprender, é diferente de decorar. Português você precisa aprender, que não é difícil. Matemática, que é hiper difícil, você precisa aprender também com os professores que tem no YouTube, ou seu próprio professor, se você estiver cursando o ensino médio, né, ou até uma faculdade. E, apesar que a faculdade é de acordo com o que você está fazendo. Então, matemática, professores do YouTube, tá? E lei é pegar o livrinho de lei mesmo, é decorar cada parágrafo, cada legislação, você explicar para você o que aquela legislação significa, você ter o dicionarinho do lado para saber cada palavra que você não sabe.
que é cada palavra que você não sabe o que significa, né? Então, eu não sei se deu para você entender. Quando a noite vinha, de novo o Ninico ainda não andava. Ainda não havia chegado na roça. Então, quando a noite vinha, ele ainda não havia chegado na roça, estava à noite, uma noite fria, tal. Então, eu fazia nesses pequenos parágrafos, eu contava tipo uma história, de acordo com o que dizia o parágrafo. Assim, eu memorizava cada lei. Você tem que estar em casa com as leis, você tem que estar, tipo assim, as leis ser sua melhor amiga, tipo assim, não que a lei não tem que ser assim, parte de você, tipo assim, não é uma coisa que você vai ler uma lei 2 ou 3 vezes, você não vai entender nada, mas você vai achar que você estudou e você vai achar que você vai lembrar. Ali na hora do concurso público tem assim, tal, não era tal, tal era tal. Então, se você não saber se era ou não era aquilo, porque às vezes um não, um sim, um é, um porquê, muda completamente, porque lá as leis é muito parecida. Só vai estar a diferença não, porquê e será. Então você tem que decorar tudo, cada vírgula, onde está a vírgula, cada explicação, tudo tem que ser decorado. As leis têm que ser familiar, né? Você tem que se familiarizar com as leis. Que aí sim você vai passar no concurso público. Eu passei com a décima mulher, né? Eles são separados, o concurso de agente da Fundação Casa, homens e mulher. No estado todo eu passei em 10ª. Porque realmente eu decorei cada lei, eu estava familiarizada com cada lei, eu sabia onde ir. Lá é muito, a questão tem três perguntas, você tem que fazer o X na pergunta certa, porém essas 3 perguntas são muito parecidas. No parágrafo 3 quer dizer que a casinha é azul, que a casinha é azul clara, que a casinha é azul escura. Então, você tem que entender se a casinha é azul, se a casinha é azul clara ou se a casinha é azul escura. Se você só estudar que a lei é a casinha azul, você não vai estar na hora ali sabendo se é azul claro ou azul escura. Você não vai saber a resposta correta, entendeu? Então, por isso, você tem que estar familiarizada com cada vírgula da lei, com cada acento, saber o que quer dizer e ler muito bem as questões, porque vai estar assim... Qual é a alternativa correta? Tá, beleza. Mas também vai estar assim, qual que é a alternativa incorreta? Se você estiver nervoso, você vai marcar na alternativa correta, onde tá pedindo incorreta. Tem que tomar muito cuidado. Marque as 2 corretas e marque as 2 erradas. Então, você vai ter que ler muito bem as perguntas e saber o que o autor o que o professor pediu, né? A empresa que fez, né, o concurso e tal. Eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Lê muito bem as questões. Português, lê muito bem a redação. Depois que você terminou toda a prova, você tem que começar tudo de novo, desde o começo, para ver se realmente é aquilo. Porque você começa a prova muito tenso. A gente costuma começar as provas de concurso muito tensa. Então, a gente está ali lendo, mas a gente não está conseguindo se conectar. Quando você está pro final do concurso, pro final da prova, você está mais relaxado. Então, você voltando... É o que aconteceu comigo. Quando eu tava eu tava tensa no começo. No final eu tava mais relaxada. Aí eu voltei, eu falei, putz, como que eu pude pôr essa resposta? Tá claro que é aqui. Aí peguei, apaguei com a borrachinha antes de passar pro gabarito e fiz a alternativa certa. Então é importante, depois que você terminar a prova, você voltar e ver se com calma, sem passar pro gabarito, ver se tá tudo certinho para depois sim passar pro gabarito, tá? Na hora de passar pro gabarito tem que ter muito cuidado para não errar, porque se você errar
uma você já vai errar quase que todas. Então, tudo muito certinho, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita conexão com Deus, tá? Eu tentei explicar, gente, de uma maneira simples, como que eu consegui passar no concurso, foi memorizando as leis, foi eu mesmo gravando as leis e explicando para mim que cada parágrafo queria dizer. Português, como eu tinha já... Não antes, quando eu fiz o concurso de conselheira, eu não tinha nenhuma faculdade, mas depois eu já tinha a faculdade de um ano de letras, então me ajudou muito em português. E matemática eu sempre fui o O, então é difícil, eu 3, 4, 5 questão em matemática, que é muito difícil, mas eu sempre quase que gabarito completamente as leis, porque eu me familiarizo com cada lei, mesmo sendo um livro assim, você pode pensar, não, meu cérebro, eu não vou conseguir decorar isso. Se você pegar 2 horas e meia, 3 horas por dia, para você decorar as leis, para você se familiarizar com as leis, você vai conseguir decorar que seu cérebro, ele é perfeito, ele é perfeito. Se você querer aprender só o A, você vai aprender só o A. Mas se você falar pro seu cérebro, eu vou aprender isso aqui tudo, você aprende isso tudo. É como falo, quando a gente vai fazer exercício físico. Se você falar, eu aguento só 10 minutos, você vai ficar sempre no 10 minutos. Se você um dia fazer 10 minutos, no outro dia você quiser fazer 15 minutos, no outro dia 20, você vai conseguir. O cérebro é a mesma coisa, você tem que exercitar seu cérebro, que com certeza você vai conseguir. Aí depois é esperar o resultado, né? Ter muita fé em Deus, que com certeza uma vaga vai ser sua, tá? Fica com Deus, estude bem legislação, estuda bem português, no mínimo 2 horas e meia diárias, se puder 3, se puder 2 horas e meia de manhã, 2 horas e meia à noite, perfeito. Se familiariza, é só você e o livro, para de ir em festas, quando você for fazer um concurso, tenta focar no concurso. Para de ir em festa, para de querer namorar, para de querer ir pra balada, tal, não. Foco nos estudos para você conseguir passar. Porque milhões vão ter, mas vão ter milhões que vão só se inscrever, vão ter milhões que vão só se inscrever e ler 2, 3 vezes durante o concurso todo, vão ter milhões que vão se inscrever só para fazer o concurso, que são chamados concurseiros e depois não entra. Então você tem que ser o seu diferencial. Você tem que ser o diferencial do concurso para você chegar e gabaritar a prova toda, tá? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.